Bom, a gente sabe que a biblioteca de jogos do PlayStation é gigantesca, repleto de jogos bons, repleto de jogos mais ou menos e repleta de jogos ruins. Mas existem jogos que são tão ruins que ele acaba ficando bom. Sabe quando você não tem muita opção e a única opção é jogar o que você tem na sua mão? Pois é, nesse vídeo eu vou falar de 5 jogos que são tão ruins do PlayStation que quando você começa a jogar, ele até que fica bom. Mas antes de eu mostrar esses 5 jogos pra vocês, eu já peço pra vocês darem essa moral aí pra gente. Clica no botão de inscrever-se que fica aí embaixo, deixa o likezão no início do vídeo e dito isso, vamos a esses 5 jogos. Bom, para quem não gosta de Coca-Cola e tem como opção a Pepsi, eu posso falar para vocês que a Pepsi tem um jogo específico com o nome de Pepsi Man. É, você não ouviu errado não. Aqui no Pepsi Man, pensa num jogo bizarro. O jogo é basicamente você joga com um cara musculoso ali, que ele sai correndo pela rua e você tem como objetivo coletar o maior número de Pepsis e desviar de todo tipo de coisa que aparece no meio do teu caminho. É uma senhora atravessando a rua, é um caminhão de móveis jogando móveis, é um caminhão de lixo jogando lixo, são as obras na rua e um monte de outros obstáculos. O jogo ele é tão ruim, ele tem uma trilha sonora repetitiva que não sai da tua cabeça. Mas depois de tanto tempo que você fica ali jogando, ele se torna bom e eu falo pra vocês, ele tem um fator meio viciante que você não consegue parar de jogar, porque cada vez mais você quer chegar mais longe nesse jogo bizarro que é o Pepsi Man. Bom, segundo jogo dessa lista aqui, ele é um jogo que ele é bem famoso, ele é um jogo bem cult, ele vem lá das antigas, desde a época do PC, e aqui no PlayStation ele tem o nome de Duke Nukem Time to Kill. Bom, Duke Nukem, por que eu seleciono ele e escolhi ele como um jogo ruim? Ele não é de todo ruim, ele tem uma história ali meio convincente, a cidade de Los Angeles, salvo engano, foi invadida por alienígenas, e você joga com um cara ali meio com um cara de cafetão, e você tem que matar porco alienígena, um monte de bicho estranho, largato, zumbi, e por aí vai. O jogo ele tem uma jogabilidade meio estranha, meia durenga, assim, de controlar o personagem principal. As armas são difíceis de você mirar para acertar e o nível de dificuldade do jogo ele não é baixo não. Você vai morrer bastante até você pegar a manha do Duke Nukem Time to Kill. Outra coisa que atrapalha bastante aqui são os próprios gráficos do jogo. Ele é um jogo meio... Ele tem muito detalhe e esse excesso de detalhe no jogo acaba te prejudicando porque você deixa muita coisa passar, muito detalhe e você fica dando volta na fase até encontrar o objetivo principal. Mas o Duke Nukem, assim como o primeiro jogo da lista, ele é um jogo ruim que na repetição você vai jogando ali por falta de opção, ele acaba virando um jogo bom. Terceiro jogo dessa lista aqui, você pensa em Tony Hawk's Pro Skater, né? Esporte, Tony Hawk, deu muito certo ali no PlayStation 1, um jogo extremamente viciante. Aí você pensa, já pensou se tivesse um jogo onde misturasse tudo, patins, patinete, bike e skate? Pois é, meus amigos, esse jogo existe e o jogo em questão é o 303 Extreme. Bom, aqui no 3 Extreme, galera, vocês jogam aí, como eu falei, você pode escolher um cara de patins, um cara de patinete, um cara de bike, e o objetivo do jogo é você descer uma ladeira e chegar em primeiro lugar e com a melhor pontuação. Sim, é um jogo de corrida, vamos dizer assim, ele não é como Tony Hawk's, que você tem que ganhar ali na pontuação, fazer algumas missões e por aí vai. Aqui, o teu único objetivo é chegar em primeiro lugar nessa ladeira infinita. O jogo ele tem uma jogabilidade muito ruim. Você pode revisitar esse jogo aí no seu Retro Gamer atualmente e você vai conferir isso que eu acabei de falar pra vocês. Você joga com um boneco duro, parece que tu tá controlando uma caixa de leite Italac ali, o boneco é todo durão, é difícil fazer as manobras, qualquer coisa errada que você faz você cai e o jogo tem um gráfico meio duvidoso.
mas ele é um jogo viciante, acredite você. Você é a primeira vez que joga, não gosta, a segunda você também não gosta, a terceira também não, na quarta também não, mas você insiste um pouquinho, quando você vê, você já tá viciado nessa porcaria. Então não tem como ficar de fora Tree Extreme dessa lista aqui. Bom, seguindo para o quarto jogo dessa lista, é um jogo extremamente cult, muita gente pode ir contra a minha opinião nessa hora, e o jogo em questão é Road Rash Jailbreaker. Pensa você pegar um jogo de moto, juntar um monte de motoqueiro doidão, inclusive na seleção de personagens você pode escolher até o Tirulipa, ali o filho do Tiririca, para jogar. O jogo tem um gráfico até que bacana, salvo engano o Jailbreaker foi lançado no ano 2000, a gente já tem 25 anos, né, de Road Rash, e o objetivo do jogo aqui é você correr de moto, fugindo de polícia, dando pancada nos teus inimigos, correntada, caibrada, cacetete, o que você tiver na mão você bate nos seus oponentes e você tem que chegar em primeiro lugar. É uma corrida maluca de moto e ele é bom, acredite se quiser. O jogo ele é tão ruim, graficamente falando, como eu falei, não é tão ruim pensando lá nos anos 2000. A jogabilidade não é das melhores, mas ele é um jogo ruim que na repetição também acaba ficando bom. Então Road Rash virou um jogo cult e não tem como ficar fora, não tem como ficar de fora dessa lista, né? Não tem como, Road Rash é clássico. Hasta la vista. Open up a... Beat it, you hothead. Hi, turkey. Bom, o quinto e último jogo dessa lista aqui, a gente vai falar de uma franquia que não tem como dar errado. Tô falando de Mortal Kombat. Quem é que nunca ouviu falar de Mortal Kombat? Tem como dar errado quando a gente pensa nessa franquia? Pois é. Mortal Kombat Special Forces. Até hoje eu não sei o que tentaram aqui, sabe, galera? Não sei. Eles pegaram o agente ali, o Jax, né? Que é o negão lá que tem os braços biônicos, e transformaram o jogo num jogo tipo Jack Chan Stunt Master, né? Um jogo de fase ali, meio plataforma, que lembra bastante os gráficos ali de Metal Gear Solid do próprio PlayStation 1. Aqui na pele de Jax você tem um objetivo ali de ir passando fase a fase. No final de cada fase tem um boss. E cara, o jogo ele é péssimo. Só que você vai jogando, você vai se acostumando, você vai se moldando ao grau de dificuldade, porque o jogo ele não é tão fácil assim, e você acaba gostando dessa porcaria, porque o jogo, você pegar pra jogar hoje, você não vai gostar de primeira, assim como os outros jogos dessa lista, não vai jogar de segunda, não vai gostar de terceira, mas você vai continuar dando oportunidade, porque você é brasileiro e você não desiste nunca. Chega uma hora que você começa a gostar dessa porcaria, parece que o jogo faz algum tipo de lavagem cerebral ali e você começa a gostar. Então Mortal Kombat Special Forces de maneira alguma tinha como ficar fora dessa lista aqui. E assim, galera, esses 5 jogos que eu trouxe aqui pra vocês são jogos que valem a pena a jogatina. Olha que loucura, eu falei que são jogos ruins, e de fato são jogos ruins, mas com a repetição, com o treino, você vai jogando, você vai se adaptando, e o jogo acaba ficando bom. E qualquer um desses jogos aqui de PlayStation 1 que eu mostrei nessa lista, você consegue jogar no seu retro gamer, seja ele Game Stick, independente do modelo, Super Console X2, qualquer retro gamer você consegue jogar esses jogos. Inclusive para quem quiser comprar retro gamer, eu indico vocês comprarem aí no Retro Gamer do Júnior. Vou deixar as informações do Retro Gamer do Júnior aí, galera, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram comprar um retro game de qualidade, com assistência e toda a segurança possível para você ter a melhor experiência jogando esses jogos que eu trouxe. Bom, galera, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês que ficaram até agora aqui comigo, mais uma vez eu peço, dá uma moral, clica no botão de inscrever-se que fica aí embaixo, deixa o likezão para ajudar e se quiser me segue lá no Insta. Dito tudo isso, fiquem com Deus.